Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, que saudade! Eu não abandonei o canal, eu vou contar aqui pra vocês por que eu sumi. Eu sumi porque eu fiquei sem celular, meu celular quebrou, pifou e eu tive que estar usando o meu velho, que é esse aqui que eu tô fazendo vídeo pra vocês e que vive sem memória. Mas eu excluí algumas coisas, né, pra poder estar fazendo esse vídeo porque eu preciso contar as histórias que eu tô recebendo. Então, gente, vamos ler aqui a história da Luísa, tá? Ela pediu para revelar o nome dela, não tem problema. Então, vamos lá conhecer a história dela. Ela resumiu muito aqui no e-mail, para o e-mail não ficar grande. Só deu 2 folhas, mas não tem problema. A gente quer saber tintim por tintim. Então, vamos lá. Oi, Priscila, tudo bem? Encontrei o seu canal e resolvi compartilhar a minha história. Meu nome é Luísa e tenho 24 anos. Tudo começou em junho de 2019. É uma história recente. Ela colocou entre parênteses. Eu viajei para o México com 2 amigas para passarmos uma semana. Chegamos em Cancún em uma segunda de noite. E assim que chegamos no hotel, fomos procurar um bar para aproveitar a noite. Assim que eu entrei no bar, eu vi ele e fiquei encantada. Foi instantâneo. Eu olhei e disse para as minhas amigas: é ele que eu quero. Mas, obviamente, ele nem olhou para mim. Nós pegamos uma cerveja e sentamos em um muro na frente do bar. Ele estava com um amigo e, por coincidência, assim que eles saíram do bar, o amigo veio conversar conosco. Já devia estar olhando, né? Os dois já deviam estar falando alguma coisa. Então ficamos conversando durante a noite e combinamos de irmos todos juntos para a praia no outro dia. E assim foi. No outro dia, nos encontramos, eu e meu crush, e acabamos ficando. Eu passei a semana inteira muito apaixonada. E no terceiro dia da viagem, já estávamos falando sobre nossos sentimentos. Foi tudo muito louco, extremamente intenso, como eu jamais havia sentido. No domingo foi o meu voo, nisso já passou uma semana, né? No domingo foi o voo dela e ela diz aqui que ela veio em lágrimas, foi em lágrimas para o Brasil. Do México até o Brasil ela foi chorando. Eu ainda não sabia o que aconteceria. Escrevi um textão falando sobre todos os meus sentimentos e a resposta foi a seguinte: Eu nem mesmo sei por onde começar. Eu nunca encontrei alguém tão perfeita para mim. Você é tão doce e tão esperta. Eu não consigo dizer uma coisa que eu não goste em você. Não apenas isso, você é a garota mais linda que eu já encontrei. Eu nunca conheci alguém que olhasse da maneira que você me olha. Se o destino é real, existe uma razão pela qual nos encontramos e nós nos veremos de novo. Eu nunca vou te esquecer. Nunca. Forte, hein, Brasil? Forte. Então decidimos tentar, sem ter ideia do que seria. Eu nunca fui o tipo de pessoa que espera as coisas acontecerem. Então, como eu tinha certeza que nos veríamos de novo, eu fiz acontecer. Corajosa. Eu ajustava meus horários ao dele, por causa do fuso horário, e durante um tempo nos falamos quase todos os dias por FaceTime. Combinamos de eu ir visitar ele, e 4 meses depois eu fui, no mês de outubro. Era tudo perfeito, foram dias perfeitos. Passamos 2 dias em Nova York, e depois fomos para a cidade dele, conheci os pais dele. Existe uma questão cultural muito grande, e depois que eu voltei para o Brasil novamente, as coisas começaram a dar defeito. Eu percebi que eles têm a mente bem fechada. Então era muito mais fácil eu ceder sempre. Mas isso são coisas que eu só percebi depois. Quando eu cheguei aqui, eu queria fazer planos para nos vermos novamente. Então as coisas já não eram mais as mesmas. Passou os meses
e ele foi se distanciando. Percebi ele mais frio. Foi então que logo após o ano novo nós rompemos. Que pena. Não posso dizer que foi uma decisão mútua. Eu não participei dessa escolha e isso me doeu demais. Então ele foi esfriando, né? E ele que rompeu o relacionamento com ela. Complicado. Eu não participei dessa escolha e isso me doeu demais, pois meu sentimento nunca diminuiu. Ele alegou que o sentimento dele estava diminuindo e o fato de não me ver todos os dias era um problema. Eu acho que o fato dele ser jovem, 24 anos, é um pouco imaturo, pesou muito. Ele estava focado em coisas como começar uma carreira e não tinha espaço para algo com esse peso, que é o relacionamento com alguém de outro país. Eu estou resumindo a história para não ficar muito longa. Pelo que eu estou percebendo aqui, né? Já vou aqui falando o que eu penso. Ele, por ser um jovem de 24 anos, o que ele sentiu por ela foi uma paixão de verão, né? E ela, por ser brasileira, por ser mulher, ela foi intensa, né? E quando a gente gosta, quando a gente se apaixona, a gente é intensa. A gente luta para aquilo se tornar cada vez real, né? E mais longo na nossa vida. E realmente ele foi muito imaturo. Muito imaturo. Então vamos continuar. Quando rompemos, eu fiquei extremamente triste. Mas eu sabia que era algo que eu não poderia controlar. Eu estava tão acostumada a conversar com ele todos os dias que tive a brilhante ideia de baixar um aplicativo de relacionamento para me manter ocupada. Essa daí é das minhas. Certíssima. Resumo da ópera. Comecei a conversar com alguém extremamente parecido comigo. Gente, olha que loucura, né? Ela estava apaixonada por esse rapaz que ela conheceu no México. E depois que ele terminou com ela, ela baixou um aplicativo para não ficar só pensando nele e encontra uma pessoa extremamente parecida com ela. Isso em janeiro de 2020. Começamos a conversar e o assunto fluiu muito bem. No final de janeiro, o novo gringo disse que queria me conhecer, porque estava interessado em algo mais sério. Ele pagou minhas passagens, gente, e dia 9 de fevereiro embarquei para a Califórnia. Gente, não olha minhas unhas. Loucura, né? Eu sei, ela colocou aqui. Passamos uma semana juntos, sozinhos em um Airbnb. Acho que é assim que se fala. E tudo foi ótimo. A gente se acertou muito bem. No último dia da viagem, começamos a conversar sobre nossas opções, de como podemos nos conhecer melhor. Decidimos que eu vou ficar alguns meses na Califórnia. Vamos morar juntos. Gente, que babado. Dá pra acreditar? Ela coloca aqui. Dá pra acreditar? É importante lembrar que eu sinto que esse relacionamento é diferente. Muito mais maduro e racional. Ele se esforça para fazer presente. Não me sinto podada, afinal ele entende que somos de culturas diferentes e estamos realmente dispostos a tentar. Não é aquela loucura que foi com o outro, porém eu não quero mais sentir aquilo. Certíssima. Ainda mais que foi algo unilateral. Eu estou feliz e não trocaria isso pelo meu relacionamento anterior, porque agora sinto mais segurança. Temos planos e metas. Se eu ainda sofro? Sim. E ainda é dolorido pensar em tudo que apostei e em como me machuquei. Mas tenho certeza que foi o melhor. Enfim, sei que tudo isso parece muita loucura e jamais recomendaria alguém fazer o que eu fiz.
ou tenho feito. É muito recente. Ainda não posso dizer que os planos vão se concretizar. Espero voltar e contar. Nossa, eu espero muito, 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 muito saber o final dessa história. O que aconteceu, se vocês já estão morando junto. Agora nós estamos na quarentena, né? Deve ter adiado aí os planos de vocês. Mas eu creio que essa história... Gente, eu já tinha lido essa história quando ela me enviou, mas eu já tinha esquecido, né? E é uma história surreal. É coisa de Deus, pra mim é coisa de Deus. Você gosta da história? Obrigada, Priscila. Adoro ouvir sobre as histórias das outras pessoas e por isso resolvi compartilhar a minha. Acho que não ficou tão completa, mas eu não quis deixar esse e-mail gigante. Muito obrigada pelo espaço e beijos. Luísa. Gente, essa história é maravilhosa. Eu achei essa história maravilhosa. Como que é as coisas, né? Como que é o destino. Quando tem que acontecer, acontece. Não adianta. Ela planejou uma viagem para ficar uma semana no México com as amigas. Conheceu esse rapaz de 24 anos, bateu o olho nele, se apaixonou. Ele também se apaixonou por ela, marcaram, foram pra praia. E quando viram, ficaram uma semana junto. Foi aquela paixão de verão, né? Aquela paixão linda. Ela foi pro Brasil, marcaram de se ver de novo. Ela foi até ele de novo. É uma das coisas que eu não aconselho, tá? Porque ela conheceu ele, ela estava numa viagem. Mas se ele gostou dela, eu acho que dessa vez ele que teria que ter ido ao Brasil para encontrar ela e conhecer a família dela. Mas enfim, né? E ele ficou empolgado, ele ficou apaixonado. Ele não foi amor, né? E ele terminou com ela. E ela, para não sofrer, entrou no aplicativo e conheceu uma pessoa totalmente parecida com ela. Isso é algo assim, sabe? Que eu adoro. Eu adoro. Por quê? Porque eu não sou a favor de quem fica sofrendo. Se o cara terminou com você, não fica chorando. Lógico que você vai chorar. Mas não fica se lastimando. Não quis. Há quem queira. Entendeu? E a Luísa foi lá, baixou o aplicativo e conhece uma pessoa extremamente parecida com ela. E o cara sabe o que quer, comprou as passagens dela, ela foi pra Califórnia, ficaram lá uma semana juntinhos e já estão com planos. Estão com planos dela ir e morar junto com ele, futuramente se casar, né? Como que é as coisas, né? Como que é o universo. É surreal. Eu desejo para você, Luísa, muita felicidade. E eu espero que você me conte aqui o final dessa história quando você voltar lá. E vocês estiverem juntinhos, me conta se vocês casaram, se vocês estão com planos para casar, como que tá a sua adaptação. Conte aqui pra gente, porque todas nós vamos querer saber o final dessa história. O conselho que eu tiro aqui dessa história, né, é que tem amor próprio. Ela sofre ainda, lógico. Nós somos seres humanos. Ela sofre por quê? Porque quando ela se apaixonou, ela fez planos, né? Ela fez planos achando que ia ter um futuro, mas não teve. E o futuro dela, Deus estava reservando com uma outra pessoa que estava lá nesse aplicativo. E assim, show. Muito show de bola. Gostei muito da sua história. E essa foi a história da Luísa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, deixa seu like para ajudar o canal, tá bom? E esperem também a próxima história, que o e-mail já está aqui, ó, comigo. Essa história é imensa. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, acho que vai dar 1 hora de vídeo.
São 3 páginas. 3 páginas. Mas é uma história assim também cabeluda. Gente, um grande beijo pra vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Espero muito que você tenha gostado da história da Luísa. Foi uma história, assim, maravilhosa. Espero que você tenha tirado alguma lição dessa história.